Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Web Motors TV traz um comparativo para quem está de olho em um SUV. Hoje a gente está aqui com o Nissan Kicks de nova geração e o Peugeot 2008. Dois modelos que realmente não são os que mais vendem dentro dessa categoria, mas com certeza têm ótimos atributos e que podem ser exatamente o que você precisa. Confere aí. Tem dicas essenciais para vender a sua moto mais rápido. Quer vender a sua moto mais rápido? Então se liga nessas dicas da Web Motors para você montar um anúncio perfeito. Saiba como proteger o seu carro das chuvas de verão. 5 coisas que você nunca deve fazer na chuva se não quiser perder o seu carro. Web Motors TV no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa semanal que te deixa por dentro de tudo que rola no universo automotivo. Essa é uma produção especial da Web Motors, a maior plataforma digital de compra e venda de carros e motos do Brasil. Uma marca com mais de 30 anos, feita por gente apaixonada com tradição, inovação e serviços que te acompanham durante toda a sua jornada. A gente dá a partida com um comparativo entre dois SUVs compactos que chamam muita atenção pelo design. O segmento de SUVs compactos é com certeza um dos mais cresce aqui no mercado brasileiro. E é tanto modelo que não dá para você comparar e mensurar a qualidade de cada um deles de acordo com a quantidade de vendas. Tanto que o vídeo de hoje é prova exatamente disso. Hoje a gente está aqui com o Nissan Kicks de nova geração e o Peugeot 2008. Dois modelos que realmente não são os que mais vendem dentro dessa categoria, mas com certeza têm ótimos atributos e que podem ser exatamente o que você precisa. Confere aí. Falando um pouquinho do visual de cada um deles. Aqui na parte frontal, o Nissan Kicks nova geração, ele mudou basicamente tudo em relação à geração anterior e é quase que um novo modelo. Tanto que mudou plataforma, tamanho e também a proposta. Aqui a gente tem uma grade horizontal que integra os faróis e também o DRL do modelo, trazendo um pouco mais de imponência e sofisticação em relação à geração anterior. O capô, ele segue um pouco também dessa tendência e as rodas são de 17 polegadas com esse acabamento bicolor. A gente tem retrovisores em black piano com repetidor de seta integrado e também uma câmera aqui embaixo para fazer todo o esquema de câmera 360 que está integrada nessa versão do Nissan Kicks de nova geração. Já o Peugeot 2008, ele tem uma proposta um pouco mais esportiva, inclusive nessa versão que é a GT. Aqui os faróis são em LED com DRL integrado aqui também, né, fazendo aqui as 3 garras já padrão dos modelos da marca. As grades têm esse visual tridimensional e o capô é bem mais vincado do que o do Kicks, por exemplo. Nessa versão, as rodas também são de 17 polegadas com esse acabamento mais diferenciado, um pouquinho mais moderno em relação à do Kicks, por exemplo. Aqui na lateral também a gente já tem aqui o GT fazendo alusão à versão. Os retrovisores também são em black piano com repetidor de seta integrado. Agora vamos falar um pouquinho do visual da traseira. No caso do SUV japonês, ele é um pouco maior do que o 2008. Aqui a gente tem 1,62 de altura. Em relação ao visual em si, ele tem antena tipo Shark e um spoiler acima da tampa do porta-malas. O que chama a atenção mesmo aqui são as lanternas, que seguem essa tendência de serem interligadas e tem esse caimento aqui para a parte inferior do modelo. O para-choque ele é um pouquinho mais elevado também e tem todo o sistema de sensor de estacionamento e câmera de ré. E como já mencionado, um dos bons atributos do modelo está aqui atrás. No caso, é o porta-malas de 470 litros, um dos maiores da categoria ali quando a gente fala de SUV compacto. Além disso, como vocês podem perceber, o assoalho do porta-malas é quase que todo nivelado com a carroceria aqui do veículo. Mas é importante ressaltar que a tampa desse bonitinho aqui é pesadinha. E nesse caso, nessa versão principalmente, você tem que abrir e fechar de forma manual.
Já o Peugeot 2008, ele é um pouco menor, tem 1,54 de altura. Quesito visual, ele também tem ali a antena tipo Shark e o spoiler acima da tampa do porta-malas, que é muito padrão dos SUVs compactos, né, nesses últimos lançamentos. Em relação ao visual, ele também mantém as lanternas interligadas, porém com toda a identidade da marca que a gente já conhece. Outro diferencial entre os dois modelos é que o para-choque aqui ele meio que sobressai em relação à carroceria, bem diferente do Kicks, que é tudo mais juntinho ali. E aqui o que a gente precisa falar é que no caso do Peugeot 2008, o porta-malas ele tem 419 litros, ou seja, se você procura um SUV compacto com bastante espaço de bagageiro, o Kicks nesse caso vai ser uma melhor escolha. E aqui, além dos 419 litros, ou seja, ser menor do que o Kicks, ele também tem a questão do desnivelamento em relação à carroceria. Nas laterais, a gente tem aqui porta-objetos para você guardar coisas menores. E aqui a gente também vai ter a luzinha auxiliar. E assim como o Kicks, a abertura e fechamento também vai ser de forma manual, mas aqui a tampa é bem mais leve, tá? Todo o visual esportivo do Peugeot 2008 que a gente vê lá fora, principalmente na parte frontal do modelo, também, obviamente, está aqui dentro, principalmente nessa versão bem realçada, né, que é a versão GT do veículo. A começar pelo volante mais quadradinho, mais achatadinho, que já é padrão dessas versões da linha da Peugeot em diversos modelos, como no Peugeot 2008, aqui também no 208, que é o hatch, por exemplo. Ele também tem aletas atrás do volante para troca de marcha, caso você queira uma condução mais esportiva, mais precisa, já que a gente está falando de um carro de transmissão automática, tipo CVT. Então, quando você tem a troca de marcha ali, você consegue comandar melhor o veículo, digamos assim. Aqui a gente também tem o iCockpit 3D de 10 polegadas, que é bem legal, que você consegue ter toda a visualização dos comandos do veículo, da autonomia do modelo, até por conta da eletrificação, por exemplo. E também a central multimídia de 10 polegadas, que tem uma ótima visibilidade. Ela é um pouquinho mais inclinada para o motorista, para trazer toda essa sensação de ergonomia, que é muito bem trabalhada. Apesar do Kicks ter dimensões um pouco maiores, o 2008 ele não deixa a desejar em relação a isso, porque ele é muito bem trabalhado ergonomicamente, principalmente aqui na parte frontal do modelo. Além disso, a multimídia tem pareamento via Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. E o sistema de câmera 360 do modelo, que também está presente, faz toda a diferença e também tem uma ótima visibilidade. Além disso, aqui a gente vai ter alguns comandos, como por exemplo do ar-condicionado do veículo, que também é bem eficiente. A gente vai ter entrada USB tipo A e tipo C para você fazer o carregamento do seu smartphone, caso necessário. Caso não, a gente tem aqui o sistema de carregamento por indução que está escondidinho aqui, o que é bem legal. Então, se você quiser deixar seu smartphone um pouco mais escondido, você consegue. E em relação ao visual, o acabamento do modelo em si é em plástico. O Kicks ele tem outras texturas, né? Outros tipos de acabamento. Aqui no 2008 o plástico prevalece, mas também não desqualifica o modelo, porque é de boa qualidade, tem uma textura, tem todo um trabalho aqui bem interessante. O banco também ele é extremamente confortável, você consegue pegar a estrada em longas horas. A gente também tem um apoio de braço e aqui o freio de estacionamento do veículo é eletrônico. E um diferencial, já adiantando em relação a essa versão do 2008 com o Kicks Advance, é o teto solar, que aqui a gente tem nessa versão e lá no Kicks não vai ter. Aqui na segunda fileira de bancos, o 2008 ele consegue trazer bastante conforto também para os passageiros. A gente não tem saída do ar-condicionado aqui, mas pelo fato do ar-condicionado ser bem potente, não é algo que desqualifica o modelo. A gente também tem duas entradas USB, uma tipo A e uma tipo C. Em relação ao conforto dos bancos em si, como vocês podem reparar, o banco ele é bem nivelado. Então você não vai ter esse desconforto caso você venha aqui no meio. O entre-eixos dele é um pouco menor do que o do Kicks. Aqui é de 2,61. O meu banco está ajustado para mim e eu tenho 1,60 de altura, mas vocês podem reparar que do meu joelho ao banco tem bastante espaço. O mesmo vale da minha cabeça ao teto, que ainda tem bastante espaço, então você não vai apertado aqui, mesmo se você for numa viagem mais longa aí, dá para você encarar tranquilamente. Agora vamos ver então como que se comporta o Nissan Kicks. O Nissan Kicks de nova geração mudou por completo, inclusive no visual aqui interno. Não tem como a gente começar falando do modelo sem não citar
aqui essa grande tela, né, que divide o painel de instrumentos com a multimídia. Não é só a beleza, a sofisticação, né, mas também toda a funcionalidade que é bem interessante aqui dessa grande tela, principalmente da multimídia. Tem pareamento via Android Auto, Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Você também não vai precisar de cabos para você carregar o seu smartphone, já que aqui também nessa versão a gente tem o sistema de carregamento por indução. Caso você queira usar o cabo, você também tem ali duas entradas USB tipo C. Lá no 2008 a gente tem tipo A e tipo C, e aqui a gente só tem tipo C. Aqui embaixo a gente também tem os comandinhos do ar-condicionado e da câmera do veículo 360, que também é bem interessante. O freio de estacionamento, assim como o 2008, aqui também é eletrônico. Em relação aos acabamentos, o Nissan Kicks ele já traz uma proposta de um SUV um pouco mais familiar. Então ele tem acabamentos mais sofisticados, enquanto o 2008 tem essa proposta um pouco mais jovial, mais esportiva. Já o volante, ele é bem mais tradicional assim, ele não tem costuras de couro aparente, ele não tem um acabamento em couro, mas ele também tem aqui aletas atrás do volante para você fazer a troca de marchas. Também tem todos os comandos para você ajustar o ADAS e também alguns comandos da multimídia. E, diferente do 2008, aqui a gente não tem teto solar, pelo menos não nessa versão que é a Advance, tá bom? Aqui na parte frontal do modelo, a gente também tem bastante porta-copos, encosto de braço, assim como lá no 2008. Em relação ao banco, ele também é bem confortável. E aqui a gente tem a tecnologia Gravidade Zero da Nissan, que é uma tecnologia justamente para que você não sinta uma fadiga tão grande quando você estiver em viagens de longa distância. E aqui você consegue perceber isso muito bem, porque aqui o Kicks, assim como o 2008, ele também é um banco muito confortável. O banco aqui ele é um pouquinho mais rígido, então você consegue encarar uma viagem também de longa distância com tranquilidade. Agora vamos ver o espaço interno, que é um dos bons atributos do Nissan Kicks. Aqui a gente tem um entre-eixo de 2,65, mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. O banco do motorista, por exemplo, e até aqui do passageiro da primeira fileira, se você reparar, ele tem um recuo. Então, por mais que o motorista seja maior, você não vai ter aquela sensação de aperto nas pernas. E a mesma coisa da cabeça ao teto, já que aqui o Nissan Kicks ele tem proporções quase que todas maiores em relação ao 2008, tanto em entre-eixos quanto em largura e altura. Para maior comodidade aqui, a gente também tem duas entradas USB, mas nesse caso sempre tipo C, e aqui a gente também não tem saída do ar-condicionado. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do nosso comparativo. Não sai daí! Na hora de trocar de carro, confiança faz toda a diferença e você encontra isso aqui na HR Concept Car. Trabalhamos com veículos selecionados, procedência garantida e condições especiais. Olha essa oferta HB20X, ano 2016, completíssimo, com banco de couro automático, saindo a R$ 66.900. HR Concept Car, estamos na Avenida Bandeirantes, número 590B, no bairro Filadélfia, em Betim. Venha nos fazer uma visita. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a Iada Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Qualidade, confiança e as melhores oportunidades você encontra aqui na Lulute Veículos. Veículos selecionados, procedência garantida e condições facilitadas com atendimento simples e transparente. Jeep Commander, ano 2024-25, com motor 2.0, completíssimo, com 7 lugares, saindo a R$ 240.990. Lulute Veículos, Rua Doutor Cristiano Ottoni, número 65, no centro de Pedro Leopoldo. Venha nos fazer uma visita. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Seja bem-vindo a Almeida Automóveis. Olha essa Saveiro ano 2020 com motor 1.6 e apenas 73 mil quilômetros rodados. Veículo muito bem cuidado, uma excelente oportunidade, saindo a R$ 68.900. Fale com a gente. Estamos na Avenida Coronel Jovem Soares Nogueira, número 361, no bairro Confidente, em Contagem. Não perca tempo. Aproveite essa oportunidade.
Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Na hora de trocar de carro, confiança faz toda a diferença e é isso que você encontra na Amorim Veículos. Trabalhamos apenas com carros selecionados, revisados e com total procedência, além de condições que facilitam a sua compra. HR-V com motor 1.8 automático, completo com bancos em couro, conforto e versatilidade para o seu dia a dia. Amorim Veículos, estamos localizados na Avenida Pedro Aleixo, número 74, no centro de Cachoeira do Campo. Venha nos fazer uma visita. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se você busca segurança na compra e grandes oportunidades, a escolha certa é a Robson Veículos. Aqui você encontra veículos revisados, com procedência e condições facilitadas. Tudo isso com atendimento claro e sem complicações. Robson Veículos, Avenida Comendador Antônio Alves, número 1656, no centro de Pedro Leopoldo. Venha nos fazer uma visita. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Voltamos direto com a conclusão do comparativo. Nissan Kicks ou Peugeot 2008? Qual deles merece um lugar na sua garagem? Bom, agora a bordo do Nissan Kicks, essa nova geração trouxe para o SUV compacto algo muito aguardado, que foi a motorização turbo. Nesse caso, dependente da versão do SUV, você vai ter ali um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, tá? Que rende 125 cavalos de potência e 22,4 kg de torque. Esse conjunto motriz ele está aliado a uma transmissão DCT de 6 marchas de dupla embreagem. E o carro em si ele responde muito bem. Ele é um carro bem gostoso de dirigir, tanto na cidade quanto na estrada. A aceleração de 0 a 100 km por hora dele não é das melhores dentro do segmento, inclusive se a gente comparar com 2008, ele fica um pouco atrás, ele precisa de um pouco mais de 12 segundos, 12,4 segundos mais especificamente, para atingir ali os 100 km por hora. São 185 km por hora de velocidade máxima. Mas de modo geral ele responde bem, você não sente que ele tá tão para trás assim dentro do segmento, mesmo comparando com 2008, por exemplo. E aqui a gente vai ter 3 modos de condução, o Sport, o Eco e o Standard. Falando em Eco, ele também tem uma boa economia de combustível, até pelo fato das proporções e do peso, né, do Kicks. Com gasolina, principalmente, ele não fica muito para trás. Na cidade, ele faz um pouco mais de 12 km por litro, na estrada mais de 14. Então ele é um carro que tem uma boa economia de combustível, ele responde muito bem e por mais que a chegada no motor 1.0 turbo tenha sido muito aguardada nesse segmento, se você for comparar com o próprio 2008, ele vai ter essa questão de uma performance um pouco inferior
ao SUV da Peugeot, por exemplo. Você pode optar aqui para usar as aletas atrás do volante, inclusive no modo esporte, que aí ele fica mais legalzinho, mais divertido de conduzir. Agora a bordo do 2008, aqui a gente também tem o motor 1.0 turbo, está associado ao câmbio tipo CVT. E aqui a gente tem o motor elétrico também para auxiliar, então ele é um carro híbrido, por mais que seja um híbrido leve, onde o motor elétrico vem como realmente um auxiliador do motor a combustão, ele é híbrido, então se você mora na capital paulista, por exemplo, você também tem aí a vantagem da isenção do rodízio veicular, o que é muito positivo. Em relação aos dados de performance, ele tem dados um pouco melhores, aqui são 130 cavalos de potência máxima e 20,4 kg de torque. Os dados também de velocidade máxima e aceleração de 0 a 100 km por hora são um pouco melhores. Aqui a velocidade máxima dele é de 195 km por hora e a aceleração de 0 a 100 km por hora também é um pouquinho menor, 10 segundos no Kicks. Ele precisa de um pouco mais de 12 para responder. Você sente que esse aqui responde um pouquinho melhor, tanto nas aceleradas quanto nas frenagens. A empunhadura também é um pouco mais precisa, até por conta do estilo do volante, né, mais esportivinho. A gente também tem o modo esporte, o que deixa o carro muito mais preciso. E no caso, né, do Kicks, como ele é um pouco maior, um pouco mais pesado, você também pode sentir um pouco essa diferença na hora da dirigibilidade. Você sente que, nesse caso, no 2008, o motor está mais casado com o carro do que com a proposta do Kicks. Em relação aos dados de consumo, eles são bem parecidos. Na cidade, o 2008 consegue fazer um pouco mais de 12 km por litro com gasolina e um pouco mais de 13 km por litro também na estrada. Então, nesse quesito, eles são bem parecidos. Um é um pouco mais econômico na cidade, o outro um pouco mais econômico na estrada, então eles meio que se empatam, se nivelam. Agora vamos falar de preço, afinal isso também pode ser um fator decisivo na hora da escolha. No caso do Peugeot 2008, como eu já mencionei, essa aqui é a versão GT, é a versão topo de linha do modelo, então esse modelo que eu acabei de apresentar aqui para vocês é a configuração mais equipada do SUV compacto e custa R$ 179.990. E tem como um dos bons atributos aí a mecânica, que é bem eficiente, a eletrificação, que inclusive se você mora em São Paulo, por exemplo, você vai ter isenção do rodízio veicular, o que também é um fator que pode te influenciar na escolha, e esse visual mais jovial, mais esportivo. Já o Nissan Kicks, por outro lado, tem outros bons atributos, como por exemplo o espaço interno, que realmente é maior, inclusive o bagageiro, o visual interno dele, o visual também externo, né, da nova geração do veículo. A mecânica também é eficiente, mas não tem nenhum tipo de eletrificação, mas também responde bem. Em relação ao preço, essa aqui é a versão Advance, que é a segunda mais barata ali dentro da linha do modelo e custa R$ 177.990, ou seja, é R$ 2.000 mais acessível que o 2008. Porém, se você quiser um Kicks mais equipado, você consegue ter ali nas demais versões do modelo que também ainda estão disponíveis. Diferente do 2008, que aquela é a versão topo, essa aqui não. Então, se você quiser um Kicks ainda mais equipado, você consegue configurar. Mas afinal, entre o 2008 mais completão e o Nissan Kicks, com nem todos os atributos ali que o SUV oferece no line-up da nova geração, qual modelo você escolhe? Um carro com maior espaço interno e de bagageiro, ou um SUV eletrificado com uma mecânica e uma motorização bem eficiente? Última pausa no programa de hoje. Na volta, você confere dicas para proteger o seu carro das chuvas de verão. Seja muito bem-vindo ao Almeida Automóveis. Aqui você encontra veículos selecionados, procedência garantida e condições que cabem no seu bolso. Nosso foco é a confiança e transparência e um atendimento que realmente entende o que você precisa. Venha garantir o seu carro novo aqui na Almeida Automóveis. Estamos na Avenida Coronel Jovem Soares Nogueira, número 361, em Contagem, no bairro Inconfidente. Não perca tempo! Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se você está procurando segurança na hora de comprar o seu carro, chegou ao lugar certo.
Almeida Automóveis trabalha com veículos revisados, documentação em dia. Aqui você sai de carro novo sem dor de cabeça. Venha garantir o seu carro novo aqui na Almeida Automóveis. Estamos na Avenida Coronel Jovem Soares Nogueira, número 361, em Contagem, no bairro Inconfidente. Não perca tempo. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Aqui você encontra veículos revisados, procedência garantida e condições que cabem no seu bolso. Tudo isso com atendimento transparente e seguro. Estamos localizados na rua Doutor Eurico Rodrigues, número 8, no centro de Itabirito. Nikini Veículos. Venha conferir de perto e descubra como é fácil sair de carro novo. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida, encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se você procura qualidade, ótimas oportunidades e segurança, a sua escolha é a J Veículos. Estamos no Portal Auto Shopping, pronto para te ajudar a realizar o sonho do carro novo. Aqui você encontra veículos selecionados com procedência garantida e condições especiais de pagamento. Tudo isso para você sair de carro novo com segurança e tranquilidade. J Veículos, o carro que você procura está aqui. O Web Motors esteve de volta com alguns cuidados essenciais para manter o seu carro em dia durante as chuvas de verão. Nunca estacione embaixo de árvore, poste ou área de alagamento. A queda e a enchente são as principais causas de perda total no verão. Cheque as paletas do seu limpador. Elas têm prazo de validade e visibilidade é fundamental para a segurança. Se o vidro estiver embaçado, a solução é ar-condicionado. Ele desumidifica e ainda deixa o interior do seu carro sequinho. E de quebra, ainda evita o mofo pós-chuva. Verifique pneus e freios. Com a pista molhada, a aderência cai. E claro, nada de pneu careca. Você precisa de máxima eficiência para frear a tempo. E para não correr o risco de quebrar no meio do temporal, agende a sua manutenção com a Web Motors Serviços Automotivos. Pelo app, você acha a oficina mais próxima e resolve tudo antes que a próxima tempestade chegue. Mas e aí, já foi pego por um dilúvio dirigindo? Precisa vender a sua moto mais rápido? Então veja essas recomendações especiais da Web Motors. Primeiro ponto é fazer belas fotos. Dê aquele trato na sua moto, escolha um fundo com um cenário bacana e faça imagens de 3/4 de frente, 3/4 de traseira e também de outros detalhes da moto, como por exemplo tanque, painel e outros elementos que você achar bacana. E dedique o seu tempo também para montar uma descrição bacana para o anúncio, apontando por exemplo a rotina de manutenção e possíveis itens de série da moto. E seja estratégico em relação ao preço. Se a ideia for vender rápido, então vale a pena pedir um valor inicial mais baixo ou estar aberto a negociações. Você pode também escolher o pacote de anúncio Premium, que faz a sua moto aparecer para um público 2 vezes maior do que no anúncio normal. O Web Motors TV vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais testes, lançamentos e muito conteúdo especial sobre carros e motos. Enquanto isso, aproveite e siga a Web Motors nas nossas redes sociais para ficar sempre bem informado sobre carros e motos. Muito obrigada e até mais. Tchau!